correção de mais uma questão. Lembrando que o tema da questão de hoje é... Isso aí, gente. A questão de hoje fala sobre migrações, tá bom? Vamos para a leitura do enunciado e depois para a explicação da matéria. Bora ler o enunciado. A questão é da UniOeste e fala bem assim. Sobre o fenômeno migratório, leia as afirmativas abaixo. Então, a questão traz uma série de afirmativas pra gente e a gente vai ver qual sentença é verdadeira e qual sentença é falsa. Tá bom, galerinha? Mas antes da gente ler as afirmativas, vamos fazer uma explicação geral do conteúdo, tá bom? Porque tem muito termo aí que a gente tem que aprender, ok? Então, galerinha, vamos começar a explicação deste tema. O tema é migração. Primeira coisa, o que é migração? O que é o ato de migrar? Migrar, gente, é você se deslocar. Então, você vai se deslocar do lugar que você tá e vai para outro lugar. Esse deslocamento é migrar, tá bom? Agora vamos esclarecer alguns termos que causam uma certa confusão. Primeiro termo, imigrante. O imigrante é a pessoa que está chegando em algum lugar. E o emigrante é a pessoa que está saindo de algum lugar. Como assim, professora? Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu sou uma pessoa que moro no Brasil. E vamos supor que eu quero morar na Itália. Então, eu sou um emigrante no Brasil. Por quê? Eu sou uma brasileira que estou saindo do Brasil. Então, eu estou emigrando. E eu sou um imigrante na Itália. Por quê? Porque eu estou chegando na Itália. Eu não sou natural daquele local, mas eu resolvi residir ali. Entendeu, gente? Então, imigrante é quem está chegando em algum lugar. E emigrante é quem está saindo de algum lugar. Tá bom, gente? Entendido isso, a gente vai para o ponto mais importante da matéria, que são os fatores de atração e os fatores de repulsão. Fatores de atração e repulsão, como o próprio nome já diz, e fica subentendido, é o quê? São fatores que atraem aquelas pessoas para aquele lugar ou fatores que expulsam aquelas pessoas daquele lugar, tá bom? Fatores de atração. O principal fator de atração é a abundância de empregos. As pessoas migram muito por motivos econômicos. Tá bom, galerinha? Esse é o principal motivo das pessoas saírem de um lugar e ir para outro. Tá bom? Então, fatores de atração. Uma oferta de emprego, boa oferta de emprego, uma economia estável, tolerância religiosa. A tolerância religiosa é um grande motivo de atração. Tá bom? Baixa criminalidade, boas condições sociais, boas condições de vida, ok? Isso são motivos de atração, motivos que atraem as pessoas. Clima agradável, tudo isso está atraindo as pessoas para esse lugar, mas principalmente o motivo econômico, é o que mais atrai. Fatores de repulsão. Fatores de repulsão são fatores que estão expulsando aquelas pessoas dali. Então aquelas pessoas não querem estar ali, então elas saem dali por quê? Porque está ruim. Fatores de repulsão, o fator mais importante é o econômico também. Só que é o contrário, é uma economia ruim. Então, uma economia fraca, uma moeda que tem pouco valor, desemprego, tá bom, galerinha? Aí entra outros fatores também. Criminalidade, o clima ser muito severo, tá bom, gente? Tudo isso são fatores que expulsam aquelas pessoas, uma condição social muito ruim. Tudo isso está expulsando aquelas pessoas dali, tá bom? A gente tem fatores ambientais também, desastres ecológicos, terremotos, tsunamis, tá bom, gente? Tudo isso está fazendo o quê? Expulsando aquelas pessoas dali, tá bom, galerinha? Então, entendido fatores de atração e repulsão, a gente vai para os refugiados. Os refugiados, eles estão migrando? Sim, eles estão migrando. Professora, eles são imigrantes em tal lugar? Não, eles são refugiados. Por que, gente? É diferente. O imigrante, vamos supor, se o visto dele vence, se acontece alguma coisa assim, ele ainda tem a condição de voltar para o seu lugar de origem. O refugiado não. E a maior parte dos refugiados são por guerra ou por perseguição religiosa. Então está acontecendo uma guerra naquele local. As pessoas saem dali. A gente vê isso acontecendo na Síria. Aquela grande população saindo. Tá bom? Tá acontecendo guerra, tá acontecendo conflito, perseguição religiosa. Essa pessoa tá chegando em algum lugar. Muitas vezes o imigrante ele vem a pé, como tá acontecendo, tá vindo de barco,
por causa ali do mar Mediterrâneo, é uma porta de entrada para a Europa, tá bom, galerinha? Então a pessoa tá vindo, a pessoa tem a documentação dela, ela chega naquele país, esse país é obrigado a aceitar essa pessoa, é obrigado a acolher essa pessoa. Por quê? Porque ela não tem a condição de voltar para o seu local de origem. Ela não pode voltar para o seu lugar de origem, porque se ela voltar, ela morre. Simples assim. Não tem condição de vida naquele local de origem. Então, por isso que o refugiado ele não pode ser deportado. Por exemplo, quando teve o terremoto lá no Haiti, o Brasil recebeu uma grande quantidade de refugiados. A gente não podia mandar esses refugiados de volta. Por quê? Porque foram refugiados por causa de uma condição ambiental, aconteceu um terremoto, tá bom? E não tinha condição de voltar. Não tinha como voltar para lá. A condição de vida estava insustentável. É o que está acontecendo hoje na Síria, só que é por guerra. A guerra lá está tão grande, está tão feroz, está impossibilitando que essas pessoas continuem nesses locais. Então essas pessoas saem desse local. E nisso que elas migram, quando elas chegam em tal país, elas têm que ser acolhidas, porque não tem a mínima condição de elas voltarem. Entenderam o que é refugiado? Entendido refugiado, a gente vai para turismo. Professor, o turismo é um tipo de migração? Você vai lá, passa uma semana, 2, um mês. Epa, meu pincel caiu. Passa uma semana, 2 ou 3, volta pro seu lugar de origem. Você foi lá, você consumiu, você gastou dinheiro com força, você aproveitou aquele local, você passeou, entendeu? Então é um turismo. O turismo é uma migração, só é uma migraçãozinha temporária. E é uma migração que não traz impacto. Na verdade, o impacto que traz muitas vezes é benéfico. Tem países que se sustentam pelo turismo. Então, depois de a gente saber todas as categorias, então todos os tipos aqui, todas as categorias, o que atrai, o que repulsa, o que é cada coisa, a gente vai para os tipos de migração. Então, as migrações, elas são caracterizadas, elas têm uma característica, tá bom? E a gente vai falar dessas características. Então, aqui eu trouxe tudo isso, tá bom? Vamos para a primeira. Migração internacional. É quando eu saio de um país e vou para o outro. Então, eu faço uma migração internacional. Professora, tem migração nacional? Tem. E é a segunda aqui, ó. Migração nacional. Quando eu saio de um estado e vou para outro estado. Eu estou migrando dentro do meu território nacional, ok? Migração definitiva. Essa migração definitiva é quando eu vou para este tal local, tá bom? E lá eu vou residir pelo resto da minha vida. Migração temporária. É quando eu vou para um lugar, vamos supor, migração temporária é mais comum por trabalho. Eu vou para um lugar, eu realizo o meu trabalho e depois eu volto. Vamos supor, eu vou ficar 1 ano, sei lá, na China. Vou ficar 1 ano na China. Vou lá para a China, faço o serviço que eu tenho que fazer lá na China. Depois que o meu trabalho na China acabou, eu volto para o meu país de origem. Foi uma migração temporária, eu permaneci 1 ano. Tá bom, galera? Isso é migração temporária. A migração espontânea. Você foi porque você quis. Você se sentiu atraída por aquele local, aí entra o fator de atração e você se sentiu repulso do local que você tá. Fator de repulsão. Tá bom? E aí você foi. Você foi espontaneamente. Só que tem também uma migração forçada. Como que é uma migração forçada? Por exemplo, na época da ditadura militar, alguns artistas, se eles matassem esses artistas, ia ficar ruim. Então eles faziam o que com esses artistas? Eles exilavam. Se você está no exílio, você é forçado a sair do seu país. Isso é uma migração forçada. Você não queria sair, você foi forçado a sair. Se você voltar, você morre. Então é uma migração forçada. Existe outro tipo de migrações forçadas? Sim. Perseguição religiosa. Você está num lugar, você é perseguido, sua religião é perseguida. Se você voltar, você acaba que não dá pra viver. Então você é forçado a sair dali. Não tem fator econômico, não tem nada disso. Às vezes você é uma pessoa de sucesso naquele local. Só que a sua religião te impede de estar ali. Então você sai daquele local, tá bom? Êxodo rural. O êxodo rural é quando você sai do campo e vai para a cidade. Isso é comum hoje, não tanto quanto antigamente, tá bom? Porque hoje alguns profissionais estão na área rural. Então eles necessitam daqueles profissionais ali e acaba que esses jovens que se formam permanecem na área rural.
Só que lá para a década de 30 até a década de 70, o êxodo rural foi muito grande aqui no Brasil. Por quê? Porque começou com a industrialização. Teve a industrialização no Brasil, com a industrialização teve a urbanização, a partir disso tinha oferta de emprego, então muitas pessoas saíram do campo e iam para a cidade. Hoje isso acontece mais pela dificuldade de viver no campo. Por exemplo, quando a pessoa perde terras por causa de dívida, aí acontece esse êxodo rural, tá bom? Êxodo urbano é quando a pessoa sai de um centro urbano e vai para uma área rural. Sei lá, a pessoa é veterinário de animais grandes, aí conseguiu um emprego na roça, na fazenda, sai da área urbana e vai para a área rural, um êxodo rural, do êxodo urbano, perdão, tá bom? Sai da área urbana e vai para a área rural. Migração urbano, você sai de um centro urbano e vai para outro centro urbano. Eu saí de Vila Velha, no Espírito Santo, um centro urbano, e vou morar em São Paulo, um centro urbano. Então eu saio de um centro urbano e vou para outro centro urbano. Uma migração extremamente comum, tá bom, galera? Aí depois disso a gente tem a sazonal. A migração sazonal, ou também conhecido como transumância, é o quê? Você migra em certos períodos do ano, tá bom? Então, por causa da época do ano, você migra. Isso pode ser por condições ambientais, principalmente. Por exemplo, na época de colheita da cana-de-açúcar, as pessoas saem do seu local de origem, saem do seu local da moradia, vai para essas fazendas nessa determinada época do ano, que é quando a cana tá boa para colheita, colhem a cana e volta. Então ele está fazendo uma migração sazonal. Sempre naquela época do ano ele vai migrar, vai trabalhar e vai voltar. Professora, é uma migração temporária? Sim. Não se encaixaria no termo então migração temporária? Não, por causa que está ligada a uma época do ano. Entendeu? Então tem essa conotação aí das estações do ano, ok? Beleza, então. Migração pendular, a migração mais comum na vida. Você sai da sua casa, trabalha, então você está saindo do seu local de moradia, você está indo para outro local, seu local de trabalho. Local de trabalho é esse que às vezes nem é no município ou nem é na própria cidade, é em outra cidade, tá bom? Aí você sai desse local, você trabalha, você estuda, vamos supor, eu, por exemplo, faço a migração pendular. Eu saio de Vila Velha, vou para Vitória, no Espírito Santo, ok? Estudo na UFES e depois eu volto para Vila Velha. Entendeu? Então eu tô saindo de uma cidade indo para outra. Todo santo dia. Então é uma migração pendular, tá bom? Eu me desloco, trabalho e volto, ok? Essa migração diária, esse movimento diário é a migração pendular. E a gente tem também o nomadismo. Nômades são pessoas que não têm residência fixa, então eles vão migrando esporadicamente. Não é tão comum, mas no Brasil a gente tem o caso dos ciganos. Os ciganos, eles vão migrando, então numa hora o cigano está no lugar, eles ficam um determinado tempo e depois eles saem. Tá bom, galerinha? Essa é a explicação geral sobre migrações. Agora vamos para a leitura da questão. Então, galera, vamos para a leitura das afirmativas. Afirmativa número 1. Os movimentos migratórios podem ser espontâneos ou forçados. Um exemplo deste último tipo de migração é a de refugiados de guerra, correto? Os refugiados de guerra, eles são forçados a migrar. E eles entram na categoria de refugiados. Então, eles não são imigrantes, eles são refugiados. Mas eles são refugiados por quê? Porque eles foram forçados a migrar. Tá, ok. Afirmativa correta. Afirmativa 2. Pode-se chamar de refugiados ambientais os imigrantes que deixam lugares por problemas ambientais que dificultam as condições de vida, como a seca, a desertificação e enchentes. Correto. São refugiados ambientais, sim. A condição daquele ambiente está impossibilitando a vida daquela pessoa ali. Então, aquela pessoa sai. Então, sim, são refugiados ambientais. Tanto que eu tenho exemplo do Haiti. Tá bom, galerinha? Afirmativa 3. O fator trabalho é uma das razões centrais para os movimentos migratórios. É o motivo, por exemplo, para a emigração de brasileiros para os Estados Unidos. Correto?
Lembra que eu falei que fatores econômicos eram o principal motivo de migração? Dentre eles, oferta de trabalho. Se no local está ofertando mais trabalho e aonde você está ofertando menos, então você sai de onde você está para ir para o local que oferta mais trabalho. E isso explica sim esse movimento de ida aos Estados Unidos, não só de brasileiros, mas de mexicanos, porto-riquenhos e assim por diante. Tá bom, galerinha? Então tá correta. Afirmativa 4. A Europa foi um importante foco de imigração a partir do século XV até aproximadamente metade do século XX, recebendo imigrantes das colônias e ex-colônias, que buscavam boas condições de vida nas sociedades europeias. Atualmente, esse continente transformou-se numa área de emigração, com pessoas que se dirigem em busca de novas oportunidades de vida em outros continentes, como o americano, africano e asiático. Totalmente errado, eles inverteram, tá bom, galerinha? A Europa, entre o século XV e metade do século XX, era um foco de emigração. Então as pessoas saíam daquele local, não iam para aquele local. Ok, galerinha? Por quê? Primeira coisa, na época das colônias, tinha que povoar a colônia. Então, muita gente saiu para povoar as colônias. Ok? Depois disso, teve Primeira e Segunda Guerra Mundial na Europa. As condições de vida estavam difíceis. Mais uma vez as pessoas saíram. Antes da Primeira Guerra Mundial, ainda teve nas colônias políticas de branqueamento, como teve aqui no Brasil. Então, as pessoas eram atraídas para este local, ok? Então, a Europa, nessa época, as pessoas saíram muito da Europa, porque a condição de vida estava difícil. Tá bom, galerinha? Pós-Segunda Guerra Mundial, depois da reestruturação da Europa e tal, aí sim, ela se tornou um local onde ela estava atraindo pessoas. Por quê? Porque a condição de vida lá estava melhor. Então, muitos imigrantes iam para lá. Tá bom, galera? Ele inverteu, ok? E saem de onde? Saem de onde essas pessoas que vão para lá atualmente? Saem de continentes americanos, países africanos e asiáticos, entre outros. Tá bom, galerinha? A questão inverteu, então essa afirmativa tá falsa, tá bom? Afirmativa 5. O Brasil, no século XIX, foi uma área de atração de imigrantes que buscavam novas oportunidades. Até aí tá correto. Sendo o maior grupo de origem latino-americana, paraguaios, argentinos e bolivianos. Aí a questão tá errada. Tá bom? Porque até o século XIX, sim, muitas pessoas vieram para o Brasil, tá bom? Em que? Em busca de terras para poder produzir. Tinha uma política na época que dava terra para os imigrantes ou vendia terra a preço muito barato. Tá bom? Para quê? Para povoar o Brasil. O sul do Brasil, por exemplo, foi totalmente povoado por imigrantes europeus. Só que essas pessoas, elas saíam da Europa. Elas não saíam de países latino-americanos. E é aí que a questão tá errada. Tá bom, galerinha? Então, a resposta correta é a letra A. Afirmativa 1, 2 e 3. Letra A, a resposta correta.